Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, que acontece toda quarta-feira, às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife, e é um pesquisador, um documentarista, um dos homens que mais conhece livro aqui em Pernambuco, quiçá no Brasil. Bem, meus queridos irmãos, antes da gente começar o programa Resenha Literária, eu quero falar para vocês os programas do nosso canal, não é? Amanhã, quinta-feira, temos o programa com Heloísa Pires, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo brasileiro, numa entrevista, conversa com sua filha. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador Luciano Clay, que também é biógrafo da maior biografia escrita até hoje sobre Bezerra de Menezes. E é um programa com documentos, com fontes primárias, uma pesquisa de fôlego, trazendo à luz e à nossa compreensão aspectos desconhecidos da vida de Bezerra de Menezes. Domingo, 20 horas. Terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. A gente conversa sobre a vida, sobre a obra, só que estamos a ver um seminário completo pela primeira vez, é inédito, é histórico, não havia palestras em vídeo, Herculano de corpo inteiro, de viva voz. Pela primeira vez, o Movimento Espírita assiste um seminário de 2 horas e meia, claro, um seminário longo, eu mitiguei, coloquei em 5 episódios, então vocês podem assistir na próxima terça-feira o quinto episódio. Ontem foi o quarto episódio, todos os episódios anteriores estão aqui no nosso canal. E quinta que vem o epílogo desse seminário magnífico. Bom, são os 4 programas semanais, né? O Resenha Literária, o de Herculano, o de Bezerra de Menezes e o do Hermínio C. Miranda. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e também um programa de memória, de historiografia sobre a vida e a obra de Leon Denis. No segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, programa autobiográfico de um dos maiores dirigentes do movimento espírita aqui do Brasil, o César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, que nas suas memórias estão inseridos fatos impressionantes no movimento espírita brasileiro ao longo do tempo. Programa imperdível. No terceiro sábado, este agora que vem, estará aqui Adair Ribeiro, curador do Museu Acol Allan Kardec Online, com o programa Portfólio Fontes Primárias. O Adair, que detém mais de 3.000 documentos de Kardec, da época de Kardec, expõe aqui, a gente conversa, né, textos antológicos sobre a vida do professor Rivaio enquanto educador e também do já Allan Kardec como codificador. No quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador e da revista semanal O Consolador, Leonardo Marmo Moreira, um programa que repercute tudo o que sai na imprensa espírita do Brasil. O Eco, escrito com acento no E e com CH, o Eco da Imprensa Espírita, em homenagem a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o pai da imprensa espírita do Brasil, quando fundou o primeiro órgão de divulgação espírita na Bahia, o Eco da Além Túmulo, o ECHO, com acento no SH, a gente mantém a grafia. Esse programa de Leonardo Marmo é o campeão absoluto de visualização do nosso canal. Pessoal, está aí o menu todo. 8 programas, 4 semanais, 4 mensais para vocês. Então, vamos iniciar o nosso programa, a nossa resenha, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai de bondade infinita
por mais essa oportunidade de divulgar o livro espírita. O livro espírita, mãos cheias, mas com controle de qualidade doutrinária, indicando aquilo que a segurança literária indica, principalmente no campo espírita, tão nobre, tão grave. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, pessoal, o nosso programa se intitula Em Algum Lugar do Jardim, resenha literária em algum lugar do jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana, eu trago em algum lugar do meu jardim, da minha estante espírita, uma flor da literatura espírita, uma verdadeira pérola, que são as obras espíritas. Nesse primeiro momento, é mais rápido, eu trago apenas uma obra à guisa de indicação. No segundo momento, o Silvio Mariano trará aqui a sua obra da semana. Aí sim, a gente se detém com mais vagar, com mais tranquilidade, não é? Porque entabulamos uma conversa, não é? Então, a flor da literatura espírita que eu trago do meu jardim, da minha estante espírita, desta semana, essa obra notável, em 2 volumes, Psicologia Espírita, do querido Dr. Jorge Andréa dos Santos, esse grande psicólogo espírita, né? O Jorge Andréa tem obras notáveis de cunho científico a respeito da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Já. Então, é um trabalho impressionante o que ele faz no Espiritismo no Brasil. Me permitam dizer, o doutor Jorge Andréa inaugura no movimento espírita uma biologia a nível do espírito. Isso é o que ele fez. Tá? Psicologia Espírita em 2 volumes, volume 1 e 2. De que trata? Trata da psicologia à luz da reencarnação, da imortalidade, o avanço da ciência na espiritualidade, trazendo aqui o princípio espiritual jornadeando através do tempo, fazendo com que o psiquismo humano evolua, e esta evolução é palingenésica. Obedece às vidas sucessivas como contas de um colar. Essa grande viagem do psiquismo se construindo. Então, como eu disse, o Jorge André inaugura uma biologia do espírito, mas ele nos traz uma psicologia com alma, que é a psicologia espírita, porque hoje, infelizmente, o que vemos é uma psicologia sem alma, o que é um contrassenso completo, né? Então fica aqui não apenas a obra Psicologia Espírita, mas todas as obras de Jorge André. É um colosso no campo da ciência espírita. Ok, pessoal? Então vou aqui agora. Silvio Mariano está juntinho de mim aqui. Colocar o Silvio na tela para a gente ver o que é que o Silvio nos trouxe nessa semana. Ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, Silvio Mariano já está aqui com a gente para mais uma resenha. Silvio, meu amigo, boa noite. Qual é a surpresa que você nos traz, Silvio, hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Surpresa da noite é esse pequeno grande trabalho de Orson Peter Carrara, Causa e Casas Espíritas. Um trabalho interessantíssimo e que todos vão adorar nos comentários. Deixa eu aproveitar e colocar a capa do livro aqui, né? Para todo mundo ver. Silvio, veja aí a obra do Orson Peter. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Olha lá, Orson Peter Carrara, Causa e Casa Espíritas. A causa e a casa, né? Causa e Casa Espíritas, 25 anos depois. Ampliada e revisada pelo autor. Então, é uma obra maravilhosa e eu vou saber dela agora aqui, através do meu amigo Silvio Mariano.
Silvio, pelo que eu li aí na capa, é uma obra revisada 25 anos depois. Eu pergunto a você, qual o objetivo da obra do Orson Peter Carrara e também o objetivo dele ter feito essa revisão? Olha, o objetivo primeiro, essa obra ele fez há 25 anos, uma obra muito interessante, com bastante informações, ele alargando aqui, até para mim, que sou presidente há bastante tempo aqui do Núcleo Espírita Jesus no Lar, vamos assim, dando aquela visão ampla do que é o Centro Espírita, seus objetivos, seus trabalhos, porque a gente muitas vezes se envolve, vamos dizer assim, na casa espírita. Eu mesmo, eu não, você sabe que eu sou, nós fazemos esses comentários do blog, mas eu não sou chegado à oratória, fazer palestra, porque eu acho que a palestra deve ser muito boa, muito bem organizada e que traga um proveito. Eu tenho conhecimento de estudos das obras espíritas, mas eu acho que tenho, devido a uma certa ansiedade, eu me considero uma pessoa ansiosa, e termino me preocupando e achando que não dá bom, não daria um bom recado mesmo numa boa palestra. Para conversar, né, é mais fácil. Então, aí ele faz um estudo abrangente de todos os setores. Hoje mesmo aqui eu vejo que algumas coisas eu, como presidente, preciso melhorar, não ficar só no espaço. Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem um frequentador da casa, ele precisa ter uma atenção. A nossa instituição sofre um processo de que normalmente dia de chuva, vamos dizer assim, há um alagamento na rua. Então, o que acontece? Eu tenho que ter a visão de ter um cadastro daqueles frequentadores para, numa emergência, poder avisar que a rua está, para a pessoa não se deslocar. Um pequeno detalhe. E daí surgem outros, vamos em frente. Silvio, me permita dizer uma coisa, né? Já faz um longo tempo, uma longa estrada. Há 30 anos atrás, eu levei você para palestrar na Casa dos Humildes 2 vezes. Silvio, a palestra era muito boa, Silvio. O que é que houve? Não, eu acho que na minha avaliação, porque eu fico muito tenso e preocupado com o tema. E no final eu acho que não, no meu sentimento, acho que não agradei assim, pessoalmente, né? Aí eu acho é dar oportunidade àqueles que vai ter uma facilidade. Olha, mas eu vou dizer uma coisa a você, viu? A palestra de Silvio fazia a palestra assim, informativa, conversando, sorrindo, né? Mas ele sempre dizia naquela época, não era a praia dele, né? Ele é mais um gestor e gosta de conversar, né? A gente Ah, chega é. com Jesus no lar. Eu nunca cheguei ali para não encontrar Silvio numa roda de amigos, né? Conversando. Aí dizem normalmente lá, não, o Silvio sabe muitos causos. Eu vejo muita coisa, eu leio, vejo na internet, aí normalmente eu vou repassando, pessoas não sabiam, porque, infelizmente, vamos dizer assim, grande parte dos companheiros, eu mesmo tenho um prazer de ver, desde o lançamento de livro, ver boas palestras, ver até a crítica. Por que Kardec não disse que era bom exatamente ver a parte do que é que se dizia contra o Espiritismo para poder ter uma base, para poder saber responder, não é? E, infelizmente, por exemplo, quem foi as pessoas? Primeiro, eu agradeço aqueles que me ajudaram a despertar para o livro, doutor Pinheiro Ramos, Luiz Rios. Então, tem uma turma aí boa, apesar de que também tem alguns místicos. Por exemplo, um grande amigo meu que esteve lá em Jesus Lar, quando eu estava entrando no Espiritismo, ele disse que para eu fazer, veja bem, eu respeito, porque ele era de outra geração, e para eu poder fazer o evangelho em casa, eu devia botar uma música, aquela música, normalmente Ave Maria, fazer uma bata, sabe? Isso não tem nada a ver o negócio. Mas são essas coisas que ele não também está censurando, não, que a pessoa, ele dizia mesmo para mim que era místico. Era estudioso, mas era místico. Agora são esses casos, Silvio. Se você desencarnar antes de mim,
Eu vou escrever um livro, Lindos Casos de Silvio Mariano, viu? Vou escrever. Silvio, mas voltando para a obra do Orson Peter, né? Causa e Casa Espíritas. O Orson Peter, Silvio, nessa obra, ele fala sobre como deveria ser o envolvimento dos trabalhadores com a casa espírita. Olha, eu vou dizer o seguinte: a casa espírita, eu fico imaginando, a minha, vamos dizer assim, alegria é ver que Jesus, o grupo dele era muito pequenininho e cresceu o cristianismo, a sua mensagem para o mundo. O espiritismo, eu vejo a mesma coisa. A seara é muito grande e poucos trabalhadores. E esses poucos trabalhadores, eu tenho um pequeno detalhe. Vamos dizer assim, eu tenho pessoas que são excelentes educadores na parte da evangelização. O ESD, o EAD, que são estudos importantes. Mas acontece que, às vezes, aquela pessoa só se vincula àquilo. Terminou, eu assim, vai embora. Não. Então, o mais importante na casa é que todos hajam uma integração, que ele veja que ele faz aquele trabalho, mas não só aquele que ele gosta, ele tornar-se mais, vamos assim, integrado à dificuldade da casa, porque é uma coisa muito interessante. Você sabe que as nossas casas de espírito normalmente não pode estar pagando pessoas para ser funcionário, etc. A gente tem que deixar limpar a casa, deixar organizado. Aí tem muitos daqueles trabalhadores da casa que chega lá tudo arrumadinho, mas não é capaz de perguntar assim: quem foi que fez essa arrumação? Posso vir aqui dar uma ajuda? Porque mesmo, por exemplo, quando há um problema como teve já problema de cheia lá em Jesus no Lar, aí tem que gastar, teve que chamar uma empresa para fazer. Não estou dizendo que há casos excepcionais, há uma limpeza maior que você precisa contratar. Mas vou passar uma vassourinha, colocar, ver se os sanitários estão tudo limpinho, os nossos frequentadores. Não custa nada a pessoa que é o trabalhador de um grupo, ele vir se integrar e fazer tudo isso. Que aí fica o seguinte, fica uma família. Vamos Perfeito. ter a família na casa e cada um ajuda, não tem problema nenhum. Mas eu noto. É necessário juntar a filosofia ao cabo da enxada, né? Exatamente, exatamente. Não pode só ser assim, achar que o cheiro, a organização, ainda tem aqueles que, os alunos do curso. Porque você dando exemplo, o exemplo é melhor do que 1.000 palavras. Perfeito. Se você faz, aquele aluno, aquele que está fazendo parte do estudo, se sente na condição até de vergonha. Ele diz: rapaz, eu vou procurar saber aqui, que é que eu posso ajudar também. O meu Perfeito. professor está. Não é isso, então, é uma questão educativa e com muito amor, não precisa criar aresta nem dificuldade. As palavras comovem, os exemplos arrastam, né, Silvio? Arrastam. Exatamente. Ô, Silvio, mas o Orson Pet aí, ele coloca, né? Estamos servindo também algo maior que é a causa, não é, Silvio? Olha, a causa, hoje, né, apesar de que, da grandeza, por exemplo, é o referencial de Jesus, a sua condição moral, porque ele não fez religião nenhuma, ele deu um código moral, a religião dos homens. Você não pode censurar, cada um se adapta melhor a um tipo de atendimento, mas a causa é essa. Pegar a palavra de Jesus, o Espiritismo é a chave, que foi através de Kardec. Ele vai dar um esclarecimento, porque você vê o seguinte: eu já vi presidente de casa espírita abandonar o espiritismo para seguir outra religião, mas acontece que possivelmente esse essa pessoa que fazia parte da instituição, uma instituição importante, ele não teve a bagagem de estudar Kardec, seu esclarecimento, o livro dos Espíritos. Você sabe que tem muito espírita, e se diz espírita, nunca abriu o livro dos Espíritos. Gosta de ler só o Evangelho, a melancolia, as aflições, mas não dá o conteúdo. Então, o Espiritismo vem nessa bagagem e nessa sintonia de que você está lá no livro dos Espíritos. Quem é o modelo e guia da humanidade? A resposta é bem breve: Jesus, dado por Espírito de escola.
Então, só isso, né? Que a gente tem que ter paciência, né? Não estou aqui para ser a referência, não, mas o que eu ouço de grandes trabalhadores, de um Divaldo e de outros, são as dificuldades, que a seara é grande e pensa muitas vezes, em casas grandes não tem sua dificuldade, mas tem, porque ela é grande, enquanto Jesus lá chega 60, 80, 100, mas tem casas aí que chega 1.000, 2.000 pessoas para fazer e que precisa ter seus trabalhadores passistas, palestrantes, etc. E que às vezes a pessoa tem dificuldade. Silvio, olha, eu estou aqui impressionado com as coincidências, né? Eu vou pedir para você confirmar para o público que nos assiste. Pessoal, eu, quando entrei aqui agora, falei com o Silvio, antes da gente começar o programa, foi que eu soube o livro de Orson Peter que você ia trazer, não é, Silvio? Silvio passou a imagem para o meu WhatsApp, eu abri aqui. Silvio, eu soube agora, não é? Exatamente, só agora. Aí, veja bem, pessoal, eu disse a Silvio, essa semana eu estou indo palestrar no Jesus no Lar. Tá? Então, o que é que acontece? Eu disse a Silvio que eu ia lhe presentear com um livro, que o Silvio não sabe o nome do livro. Silvio, eu só vou revelar aqui que quem me mandou as edições desse livro raro foi a filha do Hermínio Miranda. E você não sabe da maior. Eu vou revelar isso, porque eu estou pasmo com a coincidência. O livro que eu vou lhe dar de presente é um livro, uma parceria de Orson Peter Carrara com o Hermínio C. Miranda. É muita coincidência, Silvio. Eu chego aqui, você traz um livro do Orson Peter. Eu É tô... uma sintonia, eu acho que sintonia espiritual, a gente está muito vinculado, né? Que É, coisa, né? Para mim até surpresa. você. Eu não vou. Para a semana eu falo até o nome do livro, trago o livro aqui novamente, né? Mas, Silvio, falando isso, eu queria ter o depoimento, porque a vida inteira ele sempre foi muito equilibrado, muito cordato, né? É um gentleman, né? É um lord inglês, né? É um divulgador maravilhoso. Queria sua opinião sobre o trabalho, as obras de Orson Peter Carrara, lá de Matão. Olha, o São Pedro Carrara é uma pessoa assim, especial para mim. Esse livro, você vê uma coisa, esse livro foi recém-lançado. Eu quis comprar uma quantidade maior de livro lá para levar para Jesus no Lar, já estava esgotado na editora, na distribuidora que eu compro. Quer dizer, uma prova de que o livro dele é bem, vamos dizer assim, tem qualidade, não é? Então, eu vejo e vou divulgar, porque eu digo a você, todo, se dependesse de mim, e se eu pudesse, eu mandaria comprar uma quantidade grande desse livro para mandar para o Centro Espírita de Pernambuco, porque ele dá uma visão, eu estou dizendo a você que eu, que tenho já bastante tempo como presidente, então, até para mim despertar, eu preciso algumas modificações, e preciso. Quer dizer, a gente não tem, deixa eu Alfredo, o Espiritismo não tem professor, todo mundo é aluno. E todo dia eu aprendo, não tem aquele negócio, esse negócio de dizer assim, eu conheço tudo, isso é fantasia. Esse Espiritismo, cada dia, eu vejo informações espetaculares. Eu vou dizer até uma coisa interessante, que eu sou assinante do Reformador Digital. Ele é mais econômico, mas eu tenho dificuldade de ver pelo celular. Aí meu genro teve aqui de Natal essa semana, me deu uma dica, estou vendo agora pelo computador aqui, página grande. Inclusive, eu queria ler um artigo de Marmo sobre, dizendo a crise da morte de Ernesto Bozano como precursor, que é um grande articulista, e outros. E praticamente, desde o ano passado que eu tinha essa assinatura, eu não estava podendo ler, porque eu estava tendo dificuldade. Quer dizer, a gente é aprendendo, a vida toda é vivendo e aprendendo. Não, eu, por exemplo, e nesse campo da vida virtual, o Orson Peter vem fazendo um trabalho através do seu canal, Silvio, né? Entrevistando trabalhadores do movimento espírita. Ele realmente, o trabalho do Orson Peter é completo. É o livro,
é a Casa Espírita, é a divulgação virtual. E outra coisa, eu vejo a coisa importante através da internet, que está reacendendo esses grandes estudiosos, Jorge Andréa, um Deolinda Amorim, Hermínio C. Miranda, Dona Ivone do Amaral Pereira, Dona Zilda Gama, né? E que só, vamos dizer assim, essa nova geração, vamos dizer assim, precisa se despertar. Eu acredito que o movimento espírita vai passar por uma grande transformação, enquanto que alguns estão dizendo que o espiritismo ia acabar, etc. Ele vai se acabar, o espiritismo vai continuar, e o que acontece é o seguinte, é voltar às origens, porque eu fui de uma geração, mas que eu fui tomar conhecimentos que já era considerado César Lombroso, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, não é? Perfeito, Não perfeito. foi da minha geração, mas pela grandeza desses homens, cada dia vai sendo editado. Agora mesmo eu estou andando atrás de um livro de Gabriel Delany, e esse foi um livro que eu comprei, mas depois a pessoa escreveu uma grande, muito conhecida no Brasil, e paguei, mas disse que houve dificuldade. Gabriel Delany tem a materialização dos espíritos dos vivos e do espírito do morto. São 2 volumes. Então, quer dizer, uma prova de que há interesse, porque se tinha e acabou, foi porque esgotou a edição. Então, uma grandeza. Eu tinha uma editora aqui mesmo, que eu tinha as obras dele lá eu gostava, Rocha Lima, do Frei Luiz, e que está sendo reeditado uma nova. Você vê que é um tempo moderno, e aqueles livros interessantes daquela instituição que é respeitável no Rio de Janeiro, que eu conheço, lá do Frei Luiz, colocando sobre mediunidade, sobre materialização. Quando se falava em transcomunicação, que eu achava que era um grande sucesso, Rocha Lima já tinha um livro, Transcomunicação por Telefone, os espíritos tinham uma cabine e telefonavam para ele, transcrito um livro. Então, são grandes informações, grandes estudos que a gente precisa valorizar. Bom, então está aí Causa e Casa Espíritas, do Orson Peter Carrara, a indicação do Silvio de hoje, como sempre, maravilhosa, né? E, como o Silvio disse, oxalá que todos os dirigentes de Casa Espírita lessem a obra do Orson, né? Silvio Mariano, meu querido, você faz a prece final. Bruno, vamos elevar nosso pensamento a Deus para que nos ilumine, proteja a humanidade. Jesus nunca nos abandonou, e principalmente que cesse essas guerras. Guerra não leva a nada, só crueldade, só dificuldade. E que os céus iluminem cada vez mais o nosso movimento, para que entre no verdadeiro caminho da renovação do entendimento e, e na harmonia. E que os mentores e responsáveis pelo Brasil nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima quarta, resenha literária com meu amigo, essa figura impoluta, Silvio Mariano. Silvio, essa semana estou aí levando o seu presente, seu livro do Carrara. Agora guarde um banquinho para mim, para ouvir os casos de Silvio Mariano. Viu? Um beijo, Silvio. Paz e bem.